dia, com uma informação importante que vocês acompanharam também no nosso portal SCC. Nós estamos recebendo hoje aqui o presidente do Sebrae. A gente vai falar sobre a sanção da nova lei do imposto de renda, né, Décio? Que deve injetar mais de 3 bilhões aqui na economia do nosso estado, beneficiando quase 1 milhão de trabalhadores. E aí nós estamos falando justamente do pequeno empreendedor que move a economia do nosso estado. Uma mudança que amplia essa faixa de isenção para quem ganha até R$5 mil já a partir de 2026. E ao vivo agora a gente faz essa entrevista com o presidente do Sebrae. Décio, muito obrigado por ter vindo até aqui para conversar com a gente. Ele que participou da cerimônia em Brasília e vai explicar um pouco mais sobre essa medida, os impactos que nós teremos principalmente nesse público, no pequeno empreendedor catarinense que move também a nossa economia, né? Boa tarde. Boa tarde, querido. Boa tarde à sua grande audiência através da boa notícia sempre trazida pelo SCC. E é um prazer enorme poder trazer também com isso esse acontecimento, que é um marco regulatório para a vida do povo brasileiro, dos quais começará a ter a validade a partir de janeiro do ano que vem. Para você ter uma ideia, nós vamos ter um impacto significativo na vida de milhões de brasileiros. Em Santa Catarina, praticamente 70% da população, daqueles que estão no emprego formal ou daqueles que estão empreendendo, dos quais o retrato do nosso estado, a grande maioria é a micro e pequena empresa, vão ter um acréscimo naturalmente na sua renda. Um trabalhador que ganha até R$5 mil, ele vai alcançar praticamente no final do ano, na somatória do impacto mensal, para um 14º salário, com um ganho significativo com a isenção do imposto de renda. Sobre isso, também é importante dizer que isso traz aquilo que era o natural sentimento do povo brasileiro, os pequenos sempre pagando impostos e os grandes fora da contribuição de pagar aquilo que é a expressão das suas cadeias produtivas, numa acumulação excessiva de riquezas e gerando com isso os abismos sociais que o Brasil historicamente tem vivido. E em Santa Catarina, nós vamos ter um acréscimo de R$3 bilhões. Agora, é importante dizer que esse acréscimo, ele é uma verdadeira distribuição de renda. Esse R$3 bilhões é justamente pulverizado na pequena economia. No momento que o Brasil vive um extraordinário crescimento econômico, somado a isso, uma política de distribuição de riqueza, dos quais já nos permitiu sairmos do mapa da fome e da miséria, que o Brasil voltou, estamos vivendo pleno emprego, e estamos vivendo um aquecimento extraordinário desse universo que eu tenho a honra de presidir no Brasil inteiro, que é o protagonismo natural do empreendedorismo brasileiro. Para você ter uma ideia, 95% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. São, portanto, os brasileiros e brasileiras, os catarinenses e as catarinenses que acordam de manhã e produzem, através daquilo que organizaram ao longo da sua vida, a sua própria renda, pulverizado em todas as áreas da economia de Santa Catarina, seja na agricultura, com a agricultura familiar, seja na própria indústria da transformação, nos serviços, no comércio, no artesanato, fazendo com que essa população possa ter o acesso à dignidade humana e à cidadania. E agora, com a isenção do imposto de renda, nós vamos ter aquilo que a gente chama de uma presença marcante do Estado social, que cobra dos ricos, não cobra dos pobres, dos trabalhadores, e faz com que a gente possa aumentar a renda daqueles que efetivamente tocam a economia em Santa Catarina e no Brasil. Agora, Décio, essas mudanças que a gente vai ter já a partir de 2026, né, cumprindo uma promessa que foi de campanha do atual governo federal, nesse valor que a gente tem falado muito, da questão dos R$5 mil, mas essa isenção até um pouquinho a mais, né? Ela vai ter a 7.500. Como é que funciona para explicar o que a gente vai ter já a partir do exercício 2026? Ela vai seguir a regra da própria lei do imposto de renda. Daqueles que ganham até 5 mil, uma isenção total, ou seja, as pessoas não vão mais pagarem imposto de renda.
e daqueles que ganham até 7 mil, uma diminuição do processo do impacto na porcentagem do imposto de renda, que também vai ser de forma significativa uma produção de aumento para a renda. Você imagine você começar o ano que vem, no mês de janeiro, acordar e quando você receber o seu salário como trabalhador, ou ao mesmo tempo aquele que empreende como MEI, ou como uma micro e pequena empresa e observar que o seu salário aumentou. Observar que a sua renda aumentou sem precisar você ter realizado uma jornada maior de trabalho, que a gente chama de hora extras, no caso dos trabalhadores, no caso dos empreendedores, quer dizer, numa vida naturalmente normal, um impacto de uma justiça tributária que vai produzir o aumento da renda da grande maioria da população do nosso país. Tem regiões, inclusive, que nós vamos alcançar 90% da população, que é o caso do norte brasileiro. Há áreas, inclusive, da economia que nós vamos impactar em 100%, porque esse, na verdade, é o retrato da grande maioria do povo brasileiro. Agora, o nosso entrevistado, Décio Lima, presidente do SEBRAE, acompanha de perto há muitos anos, fez toda a sua trajetória política aqui em Santa Catarina. Eu gostaria de ouvir de ti, Décio, o que isso representa para o catarinense, para esse MEI, para esse micro e pequeno empreendedor, a economia do estado de Santa Catarina com essa atividade hoje? Olha, significa aquilo que ele nunca viveu na vida. É uma entrega, como disse aqui, de um Estado social protetivo, que diz para o povo de Santa Catarina de que agora nós temos um modelo de governança, que é o processo que o Brasil passou a viver em janeiro de 2023, liderado pelo presidente Lula e Geraldo Alckmin, que traz de volta um Estado social. Ou seja, os pequenos vão ser protegidos pela própria legislação tributária, que sempre foi voraz com relação à cobrança daqueles que trabalham e a isenção daqueles que acumulam riqueza. Então, nós estamos revertendo essa ordem. Isso significa mais dinheiro na mão das pessoas e, quando tem mais dinheiro, esse dinheiro circula na vida do povo catarinense e, com isso, cresce a economia. Para você ter uma ideia, no ano passado, só no ano passado, no Brasil, a cada 5 minutos na periferia brasileira abriu uma nova padaria. Hoje, a cada dia, estamos contabilizando 160 mercadinhos que abrem, não nos lugares dos centros urbanos, mas justamente nos bairros, nas periferias, o que significa que o povo voltou a ter consumo, o povo voltou a ter uma alimentação com dignidade, aumentou a sua renda e, por isso, esse é o caminho que eu tenho plena convicção que faz com que o Brasil salte positivamente, como está acontecendo no seu próprio crescimento econômico. Quando a gente coloca dinheiro na mão do povo, todos ganham. E, principalmente, um valor que é fundamental, a dignidade humana e a inclusão, para que a gente possa dizer de que o Brasil é um país que tem que ser de todo o povo brasileiro. Décio Lima, presidente do SEBRAE, mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda até aqui. Aproveito para desejar um